A lei na carne, o diabo que tentou Jesus. Há mais ou menos, aproximadamente um ano e pouco atrás, nós gravamos uma mensagem aqui que tem por título, está aí no nosso canal, A Lei, Moisés, Jesus e o Diabo no Deserto. Esse é o tema, Moisés, Jesus e o Diabo no Deserto. E naquela mensagem, amados, nós mostramos alguns pontos interessantes onde tudo mostra, tudo indica que por trás da natureza humana, tá bom? Porque qual foi o pecado de Jesus? Jesus não pecou, ele foi tentado, mas ele foi tentado em que campo? Ele foi tentado em que área? Ele foi tentado na carne, visto que ele não cedia às tentações, ele não se deixou levar, ele não caiu em tentação, mas ele foi tentado, ele foi provado. Aonde? Na sua humanidade, na sua natureza humana. Mas, por trás da sua humanidade, havia um agente que o tentava. E é isso que nós explicamos naquela mensagem. Que Jesus foi tentado na sua humanidade por causa da lei que o instigava, porque Jesus estava no cumprimento da lei, e a lei instigava Jesus, a lei incitava Jesus, ou seja, a lei incitava a humanidade de Jesus, porque era isso que a lei fazia. A lei, ela dava força ao pecado, a lei, ela punia, né, o transgressor. Irmão, mas Jesus cumpriu a lei. Nós vamos fazer aqui algumas observações. Eu vou ler, depois a gente vai comentando. Mateus capítulo 5, versículo 17. Diz assim: Não cuideis, Jesus falando, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Ok. Então Jesus veio cumprir a lei e os profetas. Ponto. Meus amados, nós sabemos que o cumprimento da lei nas suas exigências, Jesus não cumpriu. Como assim, irmão Elcio? Sim, Jesus não cumpriu a lei em suas exigências, em seus mandamentos como todo. Visto que a lei de Moisés, ela consistia em 613 ordenanças, 613 mandamentos. Um exemplo clássico que eu vou dar. Jesus guardou o sábado de 24 horas? Não. Mas na lei não dizia que era para guardar o sábado? Sim. Certa feita, Jesus estava operando um milagre e os fariseus chegaram, conhecedores da lei, e disseram: você está transgredindo a lei, você está transgredindo o sábado do Senhor. Aí Jesus vai mencionar Davi, e no dia de sábado entrou no santuário, pegou o pão que era apenas para os sacerdotes e se alimentou e deu aos seus servos. E Jesus disse assim: aqui está alguém que é maior do que o sábado, porque o sábado não foi feito para o Senhor, mas o Senhor para o sábado. Ou seja, Jesus estava acima daquelas liturgias e daquelas cerimônias, daquelas ordenanças oriundas da lei. Segura aí. Irmão, então ele não cumpriu? Calma, nós vamos chegar lá. Mas ele disse que ele não veio destruir nem a lei nem os profetas, ele não veio abrogar, ele veio cumprir. Vamos continuar, versículo 18. Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio será omitido da lei, sem que tudo seja cumprido. Então tudo teria que se cumprir. E quem era que iria cumprir? Jesus. Ele disse: eu estou aqui para cumprir a lei e os profetas. Eu não vou abrogar, eu não vou destruir, eu vou cumprir a lei e os profetas. E ele disse que nem um tio, nem um jota iria passar. Passariam os céus e a terra, mas nem um tio, nem um jota iria passar sem que tudo fosse cumprido. Ponto. Como que essa lei seria cumprida na sua totalidade, sendo que Jesus não guardou o sábado de 24 horas, sendo que
Jesus não apedrejou aquela mulher que foi pega em ato de adultério, que segundo a lei ela deveria ser apedrejada, e é isso que os fariseus questionaram. Se você é de Deus, se você está obedecendo o mandamento de Deus, se você está obedecendo a lei, você precisa apedrejar essa mulher segundo a lei. Mas Jesus não apedrejou aquela mulher. Então observa que Jesus já não cumpriu o sábado na prática, e Jesus já não apedrejou aquela mulher na prática, que era uma obrigação da lei. Então, para onde estava indo essa conta? Ou seja, para onde estava indo essas culpas, visto que ele já estava ali, digamos assim, não cumprindo ao pé da letra aquilo que a lei exigia. Perceberam? É esse raciocínio que eu quero que vocês tenham. Eu espero que vocês acompanhem. Então, observe, amado, que Jesus, nascido sob a lei, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, Jesus ele se revestiu, de uma humanidade para que na sua carne ele cumprisse os mandamentos. Então, Jesus não cumpriu a lei por praticá-las. Jesus não praticou a lei de 613 ordenanças. Jesus cumpriu a lei por ser o substituto do seu povo, visto que o seu povo judeu não cumpria a lei. Então, Jesus veio para ser o substituto, aquele que iria assumir a culpa. Ele tinha pecado? Não, mas ele estava assumindo o pecado dos homens. Os homens estavam transgredindo a lei e ele veio para ser o quê? O substituto. É por isso que João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que era que eles faziam lá no Antigo Pacto? O povo transgredia a lei, pecava contra Deus. Pegava-se um animal limpo, puro, sacrificava aquele animal, espargia o sangue daquele animal sobre a congregação de Israel, e aquele sangue ali de animal tipificava momentaneamente uma purificação do povo de Israel. Mas quem pagava o preço? Quem levava a culpa dos judeus quando transgredia a lei? Era o quê? O animal inocente. Então, quem levava a responsabilidade pelo pecado do povo? O animal inocente. Porque o animal era o ápice do não cumprimento da lei. Ou seja, visto que o povo não cumpria a lei, então tinha que haver alguém para substituir, ou para cumprir, ou para pagar pelos pecados que era a transgressão da lei, para pagar pelas transgressões. Então pegavam um animal inocente e matavam, imolavam aquele animal. Então aquele animal recebia os flagelos do não cumprimento da lei. Então João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a lei ia exigir do Cordeiro o quê? O sangue. Visto, mais uma vez, que Jesus de Nazaré, ele não veio cumprir a lei religiosamente. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Jesus não veio cumprir a lei religiosamente como os judeus se esforçavam para cumprir. Guardar sábado, sentenciar o transgressor, como aquele caso da mulher que foi pega em ato de adultério. Enfim, toda aquela liturgia da lei, não comer isso, não comer aquilo. Então Jesus estava ali no cumprimento da lei, enquanto, claro, ele estava exercendo o seu ministério e anunciando o reino de Deus, ele estava trabalhando algumas coisas. Por exemplo, quando ele sentava para comer a Páscoa, para sacrificar a Páscoa, ele já falava para os seus discípulos, no partir ali do pão, que ele era o pão, comer isso em memória de mim.
Vocês estão comendo do meu corpo, da minha carne. Quando ele dava ali o vinho, ele dizia, ó, esse é o meu sangue que será derramado por vós. Então, a celebração da Páscoa de Jesus já não era aquela celebração religiosa lá, quando eles saíram do Egito, em comemoração, por assim dizer, pelo livramento, né, pela libertação que eles estavam tendo do cativeiro egípcio. A Páscoa de Jesus, na verdade, já era Jesus mostrando que ele era aquele cordeiro que iria se entregar pelo seu povo. Por quê? Porque a lei exigia sacrifício. A lei exigia derramamento de sangue. Então a lei cobrava isso. Então, qual foi, de fato, irmão, o cumprimento da lei de Jesus? Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, não vim abrogar, mas eu vim cumprir. Então, o cumprimento da lei de Jesus foi a culpa que caiu sobre Jesus. O cumprimento da lei de Jesus foi Jesus ter se tornado maldito pela humanidade. O ápice do cumprimento da lei de Moisés, na pessoa de Jesus, foi o Calvário. Quando Jesus abriu os seus braços e disse, está consumado. Quando o sangue, de fato, daquele cordeiro perfeito foi derramado, espargido, não mais fisicamente, mas agora no sentido espiritual, sobre a congregação, sobre o seu povo. Perceberam, amado? Então, voltando aqui ao tema, a lei na carne, o diabo que tentou Jesus. Então, nós sabemos que Mateus capítulo 4, quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, quem é o diabo ali? É a sua natureza humana, que era fraca também, né? Que era uma natureza de carne, como nós estamos. Mas, todavia, entretanto, aquela natureza só era, deixa eu usar uma expressão que minha avó usava, só era atiçada, né? Ou mais comum, só era incitada por causa da lei de Moisés, porque era a lei que mostrava, né, o que era, por exemplo, cobiça, não é isso? Então Jesus foi tentado na sua humanidade, tá bom? Eu estou falando isso porque um irmão ligou para mim, ele ouviu essa mensagem e disse, irmão, eu não concordo com você, porque você disse que o diabo que tentou Jesus no deserto foi a lei de Moisés, foi Moisés. Aí eu expliquei para ele, presta atenção na mensagem, como eu ensinei, como eu preguei, porque nós também já temos outras mensagens que nós falamos, que na verdade o diabo que tentou Jesus, de fato, foi a sua carne, a sua humanidade, tá bom? Mas esta mensagem que nós falamos, que por trás da carne de Jesus estava a lei de Moisés, o incitando ao pecado, esse foi o desenrolar da mensagem que eu falei. Que Jesus foi tentado na sua carne. O diabo que tentou Jesus foi a sua carne. Mas por trás desta natureza humana, desta carne de Jesus, havia um agente, né, acusador, que incitava Jesus. Porque, visto, como eu falei, ele não estava cumprindo a lei nas suas cerimônias religiosas, ele estava assumindo a responsabilidade do sacrifício, né, que foi o ápice lá do cumprimento da lei. Ele estava assumindo a responsabilidade do derramar do sangue. Então, a lei instigava, incitava Jesus, né, tentando na sua humanidade, tentando na carne. Tá bom? Então, eu não disse que não foi a carne. Nós fomos um pouco adiante, né, na revelação da graça, no conhecimento, que por trás da natureza humana estava a lei que exigia, né, que cobrava, que imputava, que dava força ao pecado. Para melhorar o nosso raciocínio, nós vamos continuar. Versículo 19 diz assim, Mateus 5,19. Qualquer, pois, que violar um destes pequenos mandamentos e ensinar aos homens, será chamado menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Irmão, e onde é que eu chego no raciocínio de que foi a lei que tentava Jesus na carne? Bom, como eu falei, o ápice do cumprimento da lei não foi a prática litúrgica da lei. Os senhores sabem muito bem disso.
Jesus não cumpriu 613 ordenanças que a lei exigia. Jesus não pegava o leproso e mandava para a cidade dos leprosos que a lei exigia. Pelo contrário, Jesus curava os leprosos. Perceberam? Então, Jesus cumpriu a lei como eu vou explicar melhor? Jesus cumpriu a lei na responsabilidade de se entregar, de se sacrificar, de derramar o seu sangue, que era, digamos assim, a última exigência da lei, o derramamento de sangue para aplacar a ira de Deus, para santificar o povo. E isso ele fez brilhantemente, de uma vez por todas. E nós vamos acompanhar o raciocínio. Mas antes disso, eu quero que vocês acompanhem comigo aí em Gálatas, capítulo 3. Eu vou ler apenas um versículo, é bem interessante. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Olha o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então na lei havia o que? Uma maldição. Ele diz nos, porque Paulo era judeu, que nasceu e estava sob a lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, vírgula. Então havia o quê? Uma maldição da lei. E como foi que Cristo resgatou, Paulo? Bom, se Cristo resgatou, então houve um resgate, houve um preço a ser pago, não é isso? O mesmo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, ele diz, porque o salário do pecado, a transgressão da lei, era a morte. Então havia um preço a pagar, e o preço era sangue. E ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Mas o salário do pecado era a morte. Alguém teria que se sacrificar. No caso da prática litúrgica da lei, era um cordeiro perfeito. No caso do cumprimento da lei, na pessoa de Jesus Cristo, era Jesus, o Cordeiro de Deus, que João Batista disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, que vai derramar o seu sangue. Não é que ele vai cumprir a lei à risca, ele vai cumprir a exigência maior da lei, que é o derramamento de sangue. Então Paulo disse, Cristo nos resgatou da lei, da maldição da lei, vírgula, fazendo-se maldição por nós. Então a lei na carne, ela era o diabo que tentava Jesus, porque era a lei que dava ou manifestava a fraqueza da carne. Entenderam, amados? A lei manifestava a fraqueza da carne. Visto que a carne era fraca, então eles não cumpriam a lei. Então Jesus foi tentado, né, na carne, mediante a incitação da lei. Ou seja, mediante a cobrança ou a imputação da lei de Moisés. Por isso que Jesus falou para aqueles fariseus, em João 5,45, Jesus disse assim, eu não acuso vocês, eu não condeno vocês. Quem acusa vocês, ou quem condena vocês, é quem? Moisés. Mas Jesus está falando ali do personagem Moisés, o profeta, o redentor lá, lá do Antigo Pacto, aquele que tirou o povo do Egito, né? Não. Jesus está usando ali a figura de Moisés, mas se referindo à lei, porque Moisés representava a lei. Então Jesus disse, eu não acuso vocês. Quem acusa vocês é a lei, é Moisés. Então quem acusava Jesus era quem? Era só a natureza humana? Não. Quem acusava Jesus era a lei, era Moisés. Porque Jesus estava no cumprimento da lei e Moisés, uma expressão que eu vou usar aqui, uma metáfora, Moisés estava assim, ó, de olho em Jesus. Moisés aqui é a lei, tá bom, amado? Então a lei, né, os doutores da lei estavam lá, ó, com os pergaminhos, com os mandamentos, olhando as falhas, né, as falhas de Jesus no cumprimento da lei, para acusar Jesus. Mas eles acusavam por meio de quem? Por meio de Moisés, porque a lei acusava, né? A lei exigia. Então ele estava acusando Jesus, os fariseus estavam acusando Jesus por meio de Moisés. Aí Jesus disse, eu não vim acusar vocês. Quem acusa vocês, quem condena vocês, é Moisés.
O acusador, o diabo de vocês é Moisés. Então quem era o diabo que tentou Jesus? A lei. Moisés. Aonde? Na carne. Pegou aí, amados? Vocês estão entendendo? Eu estou tentando aqui. Eu estava querendo já falar desse assunto há muito tempo, repetir esse assunto, mas fiquei quieto. Mas visto que o irmão me instigou a comentar novamente, eu trouxe novamente essa mensagem para a gente compartilhar mais desse entendimento. Espero que você esteja recebendo aí. Então, Jesus foi tentado na carne, ok. Mas quem citava a carne era a lei de Moisés, porque Jesus estava onde? No cumprimento da lei, debaixo da lei, nascido sob a lei. Tá bom? Então, Paulo disse, ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, Gálatas 3,13, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Jesus se tornou um maldito, ele foi pendurado no madeiro, ele se tornou maldito porque ele foi para o madeiro. Perceberam, amado? Então, Jesus não estava cumprindo a lei à risca nas suas práticas litúrgicas, porque se ele tivesse cumprido a lei à risca, como a lei exigia, na letra, né? Ele não teria ido para a cruz. Mas qual era o fim da lei? A morte. Não foi isso que Paulo escreveu aos Coríntios? A letra mata. E o que era que matava? A lei. A letra é a lei de Moisés. A letra mata. O que foi que Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 3? Versículos 7 e 9, Paulo disse que a lei de Moisés era um ministério de condenação e morte. Então Jesus estava debaixo desse ministério, cumprindo esse ministério, que era um ministério de condenação. Então quem condenava Jesus? Aos fariseus. Por intermédio de quê? Da lei. Quem era o agente ou promotor, acusador? Moisés. O próprio Jesus disse, Moisés é o vosso acusador. Eu não acuso, Moisés que acusa vocês. Então era a lei de Moisés que o acusava, era a lei de Moisés que exigia, porque o ministério da lei, a lei de Moisés, era um ministério de condenação e de morte. Por isso que Jesus morreu. Porque o cumprimento da lei, eu não estou dizendo que ele não cumpriu, ele cumpriu, mas como ele cumpriu? Né? É como a mensagem do terceiro céu, vou citar ela de novo aqui. Eu não disse que Paulo não foi no terceiro céu, mas como foi esse terceiro céu? Como foi esse conceito de céu? Então, eu não estou dizendo que Jesus não cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei. Ele disse que se alguém não cumprisse, era menor. Então, ele cumpriu a lei e ele ensinou. Então, a graça de Deus nos ensina como foi que Jesus cumpriu a lei e nos ensinou. Ele nos ensina não é para a gente praticar a lei. Ele nos ensina como foi que ele cumpriu e o que ele estabeleceu mediante o seu sacrifício e o seu derramamento de sangue. Tá bom, queridos? Então, amados, ele se tornou maldito, disse Paulo, por nós, porque está escrito, já estava escrito lá, no livro de Deuteronômio, né? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Jesus se tornou maldito porque ele levou sobre si as maldições, né? O que Isaías profetiza no capítulo 53. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Está falando de coisas espirituais, litúrgicas, ali da questão da religião. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, a transgressão da lei, o pecado do povo, né, judeu. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo, né, o castigo que nos traz a paz, estava quem? O castigo estava sobre quem? Sobre ele, sobre Jesus. Então Jesus foi castigado. Pelo quê? Pela lei de Moisés. Perceberam? Jesus não foi castigado pela sua carne. A sua carne ele venceu. Ele não foi morto pela sua carne, ele foi morto pela lei. Foi a lei que crucificou Jesus. Os judeus crucificaram Jesus por causa da lei. Então, o cumprimento de Jesus, cumprimento da lei na pessoa de Jesus, foi justamente a crucificação. Ele levou sobre si, né, o profeta disse, ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus. E pelas suas pisaduras, o profeta diz, nós fomos
Nós fomos sarados. E aí, o povo foi ou não foi sarado? Foi sarado, porque Jesus libertou o povo, judeus, de debaixo daquela maldição da lei. Agora, infelizmente, os pastores hoje querem colocar o povo debaixo da lei, como se o povo fosse judeu, visto que nem os judeus estão mais debaixo da lei, porque a lei já se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré. Romanos, Paulo escreve aos Romanos, as cartas de Paulo são reveladoras, são tremendas. Romanos capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então o fim da lei foi Cristo. E Jesus cumpriu a lei, se tornando maldito. Então, não tem como querer cumprir mandamentos da lei. Nossos irmãos aí que ficam se esforçando para guardar sábado, não comer isso, não comer aquilo, a minha pergunta é, quando tem alguém leproso na sua família, com um tipo de enfermidade parecida, você cumpre a lei, você manda, mesmo não existe mais a cidade dos leprosos, mas se é para cumprir a lei, teria que mandar para a cidade dos leprosos, né? Quando o filho desobedece a você, você pega e dá ao sacerdote para disciplinar, como a lei pedia? Não. Quando vamos tocar no assunto, né? Se a sua esposa, você homem que guarda a lei, se a sua esposa for pega em um ato de traição, te trair, enfim, você vai apedrejar a sua esposa, ou a sua filha, ou a sua tia, ou sua mãe, ou sei lá o quê. Eu estou usando a lei, tá bom, amado? Não estou aqui nada pessoal, estou falando da lei. Era assim que a lei exigia. Alguém foi pego em ato de adultério, tinha que ser apedrejado. Então a minha pergunta é para essas pessoas que querem guardar a lei. Se alguém da sua família for pego em ato de adultério, você que guarda o sábado, você que não come carne de porco, você que diz que está guardando, né, a lei santa de Deus, você vai levar a sua esposa para ser apedrejada, a sua tia, a sua irmã, isso aqui? Não vai. Então não me venha com baboseira. Não estão cumprindo a lei. Ah, só guarda o sábado, só não come isso. Ah, legal. Mas está cumprindo a lei na risca? Não. Então como foi que Jesus cumpriu essa lei para livrar o seu povo judeu? Não tem a ver com gentil. Livrar o seu povo judeu de debaixo dessa maldição legalista. Se tornando maldito, como disse Paulo, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Bom, então Jesus foi tentado na carne, irmão, mas quem, na verdade, incitou a carne de Jesus foi a lei. É isso que você quer dizer? Não é isso que eu quero dizer, é isso que a palavra de Deus diz. Vamos lá? Abram comigo, por favor, Romanos, capítulo 7, versículo 5 ao 7. Romanos, vamos com muita paciência aqui, é um estudo. Romanos capítulo 5, versículo 7 ao 5. Diz assim. Romanos, é isso mesmo? Ou errei a página aqui? Romanos capítulo 5. Vamos ler Romanos primeiro, Romanos capítulo 8, versículo 3. Olha lá, Romanos capítulo 8, versículo 3. Primeiro Romanos capítulo 8, vamos ler primeiro. Romanos capítulo 8, versículo 3. Que diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma, doente, pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, ou seja, segundo a lei, mas segundo o Espírito, segundo a graça. Então, o que é que o versículo 3 diz? Que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne. Então, a carne estava enferma. Por causa de quê? Por causa da lei. Então, vocês perceberam que o fato de Jesus ter se manifestado na carne foi justamente para condenar o pecado na carne, e o pecado ali não era as obras da carne, tá bom, amado? Que todos nós pecamos hoje com as obras da carne, né? Erramos o alvo, erramos, pecamos com as obras da carne, erramos, né? Erramos o alvo. Mas o pecado ali era justamente a transgressão da lei.
Então a lei estava enferma porque a carne não cumpria a lei. Então Jesus não cumpriu a lei na risca. Ele se responsabilizou por ir para a cruz, para cumprir a lei no ápice, sabe? Na sua exigência maior, que era a morte. Porque o ministério da lei era o ministério de condenação e morte. Jesus foi julgado pela lei, Jesus foi condenado pela lei, Jesus foi morto pela lei. Pegou aí? Jesus foi julgado pela lei, Jesus foi condenado pela lei, Jesus foi crucificado pela lei e Jesus foi morto pela lei. Jesus foi julgado pela lei, Jesus foi condenado pela lei, Jesus foi crucificado pela lei, Jesus foi morto pela lei. Isso é o cumprimento da lei na pessoa de Jesus de Nazaré. E não na prática, no sentido literal de guardar as exigências e as obras oriundas lá do judaísmo, tá bom? Então a lei sim, a lei na carne era o diabo tentando Jesus. A lei, ela atuava como esse acusador na carne de Jesus, visto que Jesus estava como ser humano, né? Porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu filho na semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Pegou aí? Ok, se pegou, então vamos lá. Romanos capítulo 7, era o capítulo 7, eu estava no capítulo 5. Capítulo 7, eu estava me referindo ao capítulo 5, mas é o 7. Romanos capítulo 7, versículo 5 em diante. Romanos capítulo 7, do 5 ao 7. Olha o que diz. Porque quando estávamos na carne, estar na carne aqui era uma condição de estar na lei, tá bom? É o que Paulo está falando. No ministério da carne, no ministério de pedra, no ministério de Moisés, ministério de condenação e morte, tá? Que era a sombra. Porque, Romanos 7,5, porque quando estávamos voltando aqui, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, obravam em nossos membros para darem frutos para a morte. Olha o que Paulo estava falando. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei. Então as paixões do pecado, as inclinações carnais, era pela lei. Era a lei que instigava a inclinação carnal. Era a lei que era esse agente, sabe, que cobrava da carne, que punia a carne. Por isso que Jesus foi tentado na carne. O diabo, a carne de Jesus tentou Jesus lá no deserto por causa da lei. Porquanto, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, obravam em nossos membros para darem frutos para o quê? Para a morte. Então, a cobrança da lei, operando na carne de Jesus, deu fruto para a morte. Por isso que Jesus morreu. Por isso que Jesus foi para a cruz. Versículo 8. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retido. Para aquilo que estávamos retido. Para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra, ou seja, na prática da lei. Versículo 7. Olha aí, ó, pega aí, versículo 7. Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Pegou aí? Eu não conheceria a concupiscência, a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, como foi que Jesus foi tentado? A lei na carne, o diabo que tentou Jesus. Era a lei que
que gerava concupiscência, era a lei que gerava desejo na carne, era a lei que gerava, paixões na carne. Então, Jesus, por estar na carne, para cumprir a lei, morrendo e derramando o seu sangue, Jesus foi tentado na carne. O diabo que tentou Jesus foi a carne, os desejos da sua carne. Tentou, mas ele não caiu. Tentou, foi os desejos da sua carne, por causa da lei, que era esse agente que tentava Jesus na carne. Tá bom? Então era a lei que estava por trás, tá me entendendo? Era a lei que estava por trás da carne de Jesus, tentando Jesus. Vou ler mais uma vez, que esse versículo é muito, muito forte. Romanos 7,7. Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Então era a lei que dizia não cobiçarás, não era isso? Não matarás, não era isso? Então era a lei que dizia. Então Jesus foi tentado na carne por causa da lei. Vamos caminhando para o encerramento, Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, olha lá. Hebreus capítulo 2, versículo 17, diz assim: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Semelhante aos irmãos. Quais irmãos? Nós? Não, aos judeus. Ele era judeu, né, segundo a carne. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Que povo? Povo judeu. Então ele foi semelhante aos irmãos, ou seja, na carne. Hebreus 2,14, visto como os filhos participam de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, natureza, carne e sangue, para ser tentado ali naquela natureza, né? Para, através da morte, ele aniquilar aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Quem era o diabo? A lei de Moisés, o pecado, a transgressão, tudo aquilo que estava... Será que é ele? Esse mosquito aqui, eu vou jogar um óleo ungido daqui a pouco nele. Então, amados, então Jesus ele tomou a forma humana justamente para cumprir a lei. E a lei era esse agente acusador que estava na carne de Jesus, atuando, condenando Jesus, tá bom? Por isso que os judeus disseram, olha, nós temos uma lei, falou lá para Pilatos, né? Quando Pilatos disse, eu lavo minhas mãos, não vejo nada de errado nesse homem. Ele disse, não, nós temos uma lei que manda condenar, crucificar, matar aquele que se diz Deus, porque Jesus se colocou ali como filho de Deus, não é isso? Então, amado, ficou claro aqui? Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do seu povo, ou do povo. Aí no versículo 18 ele diz assim, Paulo escreve dizendo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Então, em que foi que Jesus foi tentado? Em que os judeus eram tentados? Era tentado na carne por causa de quê? Por causa da lei. Então, Jesus foi tentado na carne também por causa da lei. E aí ele cumpriu a lei, se sacrificando, e aí socorreu os irmãos. Como sumo sacerdote, ele foi o sumo sacerdote, foi, não é mais, foi o sumo sacerdote e foi, não é mais, o Cordeiro perfeito de Deus que tirou o pecado do mundo. Então ele foi o sacerdote e o próprio sacrifício com cheiro suave para Deus, tá bom? Eu espero que vocês tenham recebido esta palavra. Eu tenho alguns outros versículos aqui, mas eu estou um pouquinho aqui tenho que resolver umas coisas, mas eu vou deixar aqui outros versículos. Hebreus 8:3, Hebreus 8:3 diz assim, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este, Jesus, também tivesse alguma coisa que oferecer. E o que foi que Jesus ofereceu? Jesus ofereceu sacrifício no monte? Jesus ofereceu pagar preço segundo a lei? Jesus ofereceu animais no templo? Jesus ofereceu... Não, Jesus ofereceu a si mesmo. Então esse foi o cumprimento da lei. Ele se entregar em favor do seu povo. Tem mais? Tem. Hebreus 9, 11 e 12. E nós encerramos. Diz assim,
Hebreus 9, 11 e 12. Mas vindo Jesus, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, amados, Jesus, ele efetuou uma eterna redenção. Jesus cumpriu a lei por causa da cruz. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, não teria cumprimento da lei, tá bom? Então alguém pode dizer, principalmente o sistema religioso legalista, e principalmente aqueles que querem guardar de fato a lei, eles podem dizer, não, Jesus cumpriu a lei para nos dar o exemplo para que nós venhamos cumprir também. Se a gente for seguir o exemplo de Jesus para cumprir a lei, todo mundo vai ter que ser crucificado, porque o cumprimento da lei não foi na prática das liturgias religiosas, o cumprimento da lei foi na cruz. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E só ele foi pendurado no madeiro para libertar o povo do pecado, da transgressão da lei. Tá bom? Então, repetindo só o tema, a lei na carne era o diabo que tentou Jesus no deserto. Tá certo? Qualquer coisa, temos aí no nosso canal a mensagem Moisés, Jesus e o diabo no deserto, onde nós trouxemos um conhecimento mais amplo acerca deste assunto, tá bom? Vamos lá? Graça e paz, compartilha essa mensagem, deixa seu like aí, se você gostou, tá bom? Se você gostou, compartilha, se te edificou, deixa seu like, seu comentário e vamos crescer na graça e no conhecimento. Forte abraço.